Como vai, respeitável público? Sejam bem-vindos a mais uma película audiovisual do Primeira Fila F1. Eu me chamo Kevin Nicholas e neste domingo o assunto será a corrida inaugural do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Tá, agora sem gracinhas, sim, hoje o volta a volta será sobre o GP da Inglaterra de 1950, a primeira corrida da história da Fórmula 1. Uma prova que, por ser de 1950, não vai ter lá muita ação ou muitos relatos. Porém, é muito interessante saber a história por trás de tudo isso, dessa corrida, do campeonato da Fórmula 1 e tal, então será muito interessante. E é isso, cara, vamos celebrar a primeira corrida da história da Fórmula 1, cara, temos mais de 1000, essa é a primeira. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de tudo é necessário relembrar as origens da Fórmula 1. Afinal, não tem nenhum retrospecto para a gente relembrar, ou a própria temporada, já que era simplesmente a primeira corrida. Bem, para você que ainda não sabe, sim, havia competições antes mesmo da Fórmula 1. A mais popular delas era o Campeonato Europeu de Pilotos, que só ocorreu de 1931 a 1939. Antes disso, também teve o Campeonato Mundial de Montadoras, que aconteceu de 1925 a 1927. A primeira corrida com o nome Grand Prix aconteceu na França em 1901 no circuito de Le Mans. Durante esse período, pilotos e marcas realizavam suas corridas, mas eram grandes prêmios isolados. Então, durante o ano, eles tinham ali uma espécie de turnê de Grand Prix viajando pelo mundo todo. Fazendo um paralelo aqui, é igual na época do futebol dos anos 50, que faziam excursões pela Europa. E as corridas mais relevantes eram da Europa, como os GPs da Inglaterra, Bélgica, Suíça, França e Itália. Só que algo motivou a criação de fato da Fórmula 1, a criação do Mundial de Moto Velocidade. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Em 1949, o Mundial de Moto Velocidade foi criado e foi sucesso logo de cara. A FIA já tinha criado a categoria Fórmula 1 em 1946, mais precisamente no GP de Turim de 46, que se referia à principal categoria do automobilismo, né, com regras e carros, que poderia ser chamado também de Fórmula A ou Fórmula Primeiro, só que não tinha o campeonato ainda. E foi assim que logo depois do Mundial de Moto Velocidade acontecer, a FIA foi lá, se reuniu, criou regras, formatos, calendário, tudo, e anunciou que em 1950 teríamos o primeiro campeonato mundial de pilotos. Sim, o campeonato ainda não se chamava Fórmula 1 de fato, e sim Campeonato Mundial de Pilotos. Então chegamos em 1950 e no calendário de 7 corridas, incluindo as 500 milhas de Indianápolis e 6 provas na Europa, a Fórmula 1 começava a sua história. As provas da Inglaterra, Mônaco, Suíça, Bélgica, França e Itália tinham o regulamento da Fórmula 1. Já as 500 milhas corriam com o regulamento dos Estados Unidos e nem tinham pilotos da Fórmula 1 de fato correndo. O próprio regulamento da Fórmula 1 era muito diferente de hoje. A pontuação era só para os 5 primeiros nessa ordem: 8 para o primeiro, depois 6, 4, 3 e 2. E tinha o ponto para a volta mais rápida. As equipes poderiam trocar de piloto no meio da corrida e cada um ganhava metade dos pontos. Sim, isso acontecia e já decidiu o campeonato. Fora que logo de cara existia a maldita regra dos descartes. Aí não. Valendo os 4 dos melhores 7 resultados. E as principais equipes eram a Ferrari, Maserati e Alfa Romeo. E essas equipes inclusive tinham 4 carros. Dentre os pilotos dessa temporada estavam Romano Fangio, Alberto Ascari, Giuseppe Farina, Luigi Fagioli, o lendário Príncipe Bira, nomes conhecidos aqui no canal. Então a Fórmula 1 desembarca para seu primeiro GP, o GP da Inglaterra, no dia 13 de maio de 1950, que há uma controvérsia aí bem leve de qual seria o primeiro GP, já que houve uma corrida na França no dia 10 de abril de 1950, a primeira corrida com carros, pilotos e regras da Fórmula 1, que é o GP de Pau. Eu sei que a pronúncia é pô, mas
Tô aqui pra zoar. Eu fiquei até tonto, cara. Mas enfim, a primeira corrida da história da Fórmula 1 é de fato o GP da Inglaterra de 1950. Agora sim, chegamos no GP. 25 pilotos de 22 carros se inscreveram para esse final de semana. E a Ferrari não era uma delas, ela só iria estrear no GP de Mônaco e o Enzo Ferrari nem levou os carros para Silverstone. E no quali realizado na sexta-feira, o pole foi de Giuseppe Farina, o Nino Farina, com tempo de 1:50.8. E é 0.8 mesmo, porque não havia contagem de centésimos e milésimos na época. Então, o primeiro pole da história da Fórmula 1 foi Nino Farina, seguido de Luigi Fagioli. O grid estava desse jeito aqui: Nino Farina, Luigi Fagioli, Romain Fangio, Red Parnell, todos da Alfa Romeo. Depois viu o Príncipe Bira de Maserati, Yves Jean Cabotu, Eugene Martin, Tolo de Grafenried, Louis Rosier e Peter Walker completaram o top 10. Ou nomezinhos difíceis, hein? E assim o domingo de corrida viria com uma grande expectativa para o começo da Fórmula 1. 200 mil espectadores estavam em Silverstone para a corrida, incluindo a família real, como o rei George VI, a princesa Margaret e a rainha Elizabeth I. Faz tempo. Essa corrida é tão antiga, mas tão antiga, que essa Rainha Elizabeth não é a que a gente conhece. Tava tudo pronto, tudo lindo, os charutões estavam prontos para a corrida. E aqui eu quero indicar um vídeo maravilhoso do canal Matt Ames, onde ele pegou esse GP da Inglaterra de 1950 e fez como se fosse a transmissão da Fórmula 1 em 2020. É simplesmente genial, recomendo que vocês assistam e vou deixar inclusive aqui no card. Mas enfim, com 70 voltas de corrida em Silverstone, a bandeira britânica era agitada e a Fórmula 1 começava. Farina largou bem e segurou a ponta, seguido de Fangio e Fagioli. E nas voltas iniciais, esses três aí ficaram revezando a liderança para divertir o público, né? Pura exibição. Não, que isso, passa aí, Fangio. Ok, tá muito gentil, agora passa aí, Fagioli. Pô, valeu, cara. Farina, tua vez, velho. Até que na volta 16, o Farina cansou da brincadeira e tomou a ponta para não soltar mais. É difícil falar algo da corrida porque se trata de uma prova de 1950 que por si só tinha pouca ação, e pior que isso, na maioria das vezes temos apenas relatos, faltam até imagens. Mas vou tentar contar a história, bora lá. O primeiro abandono da história da Fórmula 1 veio na volta 3 com Leslie Johnson da equipe Era, após seu compressor ir para o espaço, uma fumaceira. E a volta mais rápida da corrida veio na segunda volta mesmo, 1:50.6 de Giuseppe Farina e pimba, pontinho extra pra conta. Detalhe que a volta mais rápida foi mais rápida que o tempo da pole. Fagioli e Fangio tentavam ameaçar o Farina, mas o italiano estava tranquilão na ponta. Por questão de uma volta ele perdeu a liderança, mas foi por conta de um pit stop, quando o Fagioli liderou momentaneamente. Enquanto isso, os abandonos iam comendo solto. Até a volta 50, 8 carros tinham abandonado, entre eles Eugene Martin, Louis Chiron e Príncipe Bira. Nessa época, inclusive, os pilotos reabasteciam seus carros, era permitido. A prática de parar só para jogar água e esfriar o motor era comum. E então veio o abandono mais importante da corrida. Juan Manuel Fangio, o segundo colocado, foi para os boxes. E na volta 63, o argentino estava fora por um vazamento de óleo. Aí o Farina só tinha que controlar. Controlou tanto que o Fagioli chegou pertinho dele na chegada. Nino Farina então venceu o GP da Inglaterra de 1950, a primeira corrida da história da Fórmula 1, seguido de Luigi Fagioli e Red Parnell. A primeira vitória era de um italiano e o pódio era 100% Alfa Romeo. Completaram a zona de pontos apenas de Jean Cabantu e Rosier, porque só o top 5 pontuava. Completaram a prova em si Bob Gerard, Kurt Harrison, Philippe Etancelan, David Hampshire e aqui uma bizarra, 2 pilotos na mesma posição, Joe Fry e Brian Shaw Taylor, porque era permitido compartilhar o carro durante uma prova. E fechando os que terminaram a prova, o belga Johnny Claes. O ano de 1950 terminou com o título de Giuseppe Farina, após vencer novamente na Suíça e na Itália, que era a última corrida, virando sobre Fangio, que abandonou e liderava antes da decisão italiana. Detalhe, com todas as vitórias do ano sendo da Alfa Romeo, tirando as 500 milhas. Esse seria o único título de Farina, enquanto Fangio terminaria a carreira como pentacampeão e por muito tempo o maior campeão da história da Fórmula 1. Dos pilotos que participaram desse primeiro GP da história da Fórmula
1 na Inglaterra, o último vivo foi Tony Holtz, que abandonou naquele dia e só faleceu em 2008. Ele foi o último que pôde contar essa história. 4 circuitos daquela temporada, Silverstone, Mônaco, Spa e Monza, seguem até hoje no calendário. Apesar de desde então muita coisa ter mudado, muita mesmo, como a criação do campeonato de construtores em 1958, hoje só pode ter 2 carros por equipe, não pode mais compartilhar o carro e levar metade dos pontos por isso, e antigamente nem capacete de fato tínhamos. E até mesmo o nome do campeonato mudou. Só de 81 pra frente passou a se chamar Campeonato Mundial de Fórmula 1 e não mais Campeonato Mundial de Pilotos. Enfim, muita coisa, afinal são 73 anos de Fórmula 1, muita história pra contar. Tivemos 1084 corridas até aqui, esse ano bate a corrida 1100, isso sem falar nas provas extra campeonato, que aí, né, são inúmeras. E tudo isso começou nessa prova em Silverstone, no antigo aeroporto. E bem, essa foi a primeira corrida da história da Fórmula 1. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo com a galera aí. Faça tudo isso que, ó, fico felizão, fico felizão. Não se esqueça de nos seguir no Instagram, @primeirafilafilme, e de entrar no nosso Discord. Os links estão onde? Na descrição. Envie também sugestões aqui nos comentários, o espaço está aberto, então envie à vontade. E é isso, muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui e falou!